Olá, muito boa tarde para você ligado aqui no canal do Boi. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 29 de setembro. Entre os destaques de hoje, você vai ver que a alta do dólar no Brasil nesta semana fez elevar a cotação interna da soja. Vai saber também como está o desenvolvimento das culturas na Argentina e ainda como anda a comercialização dos grãos num dos principais estados produtores do Brasil, o Paraná. Previsões do tempo, cotações de mercado e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. A soja negociada na Bolsa de Chicago encerrou esta última quinta-feira em baixa, com os operadores de mercado operando com cautela em função de nenhuma novidade que trouxesse fundamentos para a moeda e para a cotação da soja subir. Os operadores preferiram ficar no aguardo do relatório novo de estoques trimestrais de grãos dos Estados Unidos, que será divulgado ainda nesta sexta-feira, que pode trazer algum dado que faça a cotação subir ou descer. Enquanto isso, a soja vem em campo negativo. Os investidores também ficam à espera de novas informações a respeito da colheita da soja nos Estados Unidos. Até o domingo da semana passada, a colheita andava bem, já alcançava cerca de 10% da área plantada da nova temporada. Neste próximo domingo, um novo relatório será divulgado e aí os investidores terão informações mais concretas de como está o andamento da colheita, como estão os rendimentos do campo e também a respeito dos estoques trimestrais. De acordo com a consultoria AgriSource, somente após daqui a algumas semanas, quando todos estes dados estiverem consolidados, é que os operadores poderão tomar medidas mais drásticas, mais firmes no mercado da soja, apostando no que indica ser com a temporada 17-18. De acordo com esses dados, eles vão saber se haverá um volume muito grande da soja no mercado ou como vão andar as operações. Por enquanto, a tendência é de movimento neutro. A gente acompanha a soja negociada em Chicago nesta sexta-feira, que hoje mais cedo também vinha em campo negativo. Os negócios seguem caindo 0,33% na média para as posições de mais curto prazo. Soja para entrega em novembro vem negociada agora em Chicago a $9,56 mais 25 por bushel. Os negócios para janeiro a $9,67 por bushel. Março, $9,76 mais 25 e a posição de maio vindo a $9,84 mais 75 por bushel. Mercado operando a compasso de espera, portanto, destes novos dados que trazem números a respeito da safra norte-americana. Por aqui a gente confere agora como estão as cotações da soja no Brasil. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola. Venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Com a chegada da primavera, a América do Sul está passando por uma transição no clima, saindo de um período seco e indo para um período mais úmido. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como que esse período úmido deve chegar e quanto mais ele deve durar
para que haja umidade no solo suficiente para trazer um bom desenvolvimento nas safras da América do Sul. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Estamos passando agora por uma fase de transição na América do Sul. Acabamos de vir de uma fase mais seca, como foi o inverno, que geralmente é marcado por chuvas mais escassas e tempo bastante seco. Estamos entrando na primavera, em que é marcada pelo retorno das chuvas, por instabilidade se tornando mais abrangentes e também regulares na maior parte da América do Sul. Só que essa chuva no Brasil ainda deve demorar um pouquinho mais para se regularizar, porque agora, o final do mês de setembro, começo do mês de outubro, ainda deve ser marcado por alguns episódios de chuva, como deve ser os próximos 5 dias em que as chuvas ganham mais intensidade nas áreas mais centrais do país. A previsão de chuvas fortes, inclusive para a faixa leste do estado de São Paulo, onde pode chover até 100 milímetros no decorrer dos próximos dias. Já os acumulados em grande parte de Minas Gerais, também de Goiás, podem alcançar até os 50 milímetros. Então, durante os próximos 5 dias é onde as chuvas se tornam mais expressivas e também volumosas no centro-sul do país. Só que isso não deve durar muito, porque o começo do mês de outubro ainda deve ser marcado por tempo mais seco na maior parte do país, principalmente nas áreas mais claras do mapa. As pancadas ainda devem se concentrar na região sul, inclusive no Rio Grande do Sul, acumulados para até 70 milímetros. Algumas pancadas até conseguem avançar para a região sudeste, mas ficam concentradas na faixa leste. E isso ainda deve persistir no decorrer da terceira semana também. Pelo menos até o dia 14 de outubro, instabilidades ainda seguem concentradas na região sul, com volume de até 30 milímetros de água. Agora, nas áreas mais centrais do país, como Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, ainda pode receber alguma chuva, mas de forma muito fraca e isolada. As chuvas nas áreas mais ao norte do país seguem persistentes. Então, pelo menos durante a primeira quinzena do mês de outubro, ainda deve ser de chuvas mais irregulares. A partir do final do mês de outubro, principalmente a última dezena do mês, é que aí deve ser marcado por chuvas mais regulares em grande parte do país, porque os episódios de chuvas agora devem se tornar um pouco mais frequentes, garantindo melhores condições hídricas, principalmente agora para a safra de verão. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a alta do dólar que a gente viu acontecendo no Brasil nesta semana fez elevar a cotação interna da soja no país. O dólar comercial, que fechou a semana passada nos R$ 3,12, chegou até os R$ 3,19 no decorrer desta semana, operando no valor maior dos últimos 45 dias. Essa elevação na moeda norte-americana traz influência no preço da soja aqui no Brasil, uma vez que a produção é muito dela exportada. A gente fez uma análise, então, comparando a oscilação do dólar no país nestes últimos dias com o preço médio da saca da soja no Brasil. A média leva em consideração o valor mínimo e máximo pago diariamente em 10 dos maiores estados produtores. Vamos aos números, então? A gente começa com o câmbio, o dólar no país. Veja que na sexta-feira da semana passada, dia 22 de setembro, dólar comercial encerrava o dia a R$ 13,12. Na segunda-feira, fechava já a R$ 13,15 e na terça ganhava ainda 1 centavo a mais, R$ 3,16. Na quarta-feira, foi o dia onde houve a maior elevação, cotação fechava nos R$ 3,19. Foi o valor mais alto de fechamento desde o dia 14 de agosto. Esta última quinta-feira manteve um patamar alto, mas ainda trazendo algum recuo em relação ao dia anterior. A quinta fechou na casa dos R$ 3,18. Ainda assim, em patamar bem mais elevado do que se via na semana passada. Essa elevação da moeda norte-americana aqui no Brasil tem a ver com os investidores locais de olho no cenário político nacional, com acusações envolvendo o presidente Michel Temer e outras autoridades do país. Tudo isso traz instabilidade financeira para o Brasil e o reflexo é visto no mercado cambial. Agora a gente vê a cotação do dólar no Brasil, a média nacional. Vemos o que aconteceu. Na sexta-feira da semana passada, a cotação média estava em R$ 62,70 a saca. A semana abria com um leve
oscilação para cima, encerrando o dia a R$ 62,80. Terça-feira trouxe um leve recuo, R$ 62,72. E a quarta-feira, que foi o dia da alta mais expressiva do dólar no país, cotação da soja reagiu também. Veio para R$ 63,00 na média nacional. Esta última quinta-feira registrou ganhos, R$ 63,25 foi o valor da saca da soja no Brasil na média do país, mostrando, portanto, elevação de quase 1% em apenas uma semana. Depois dessa alta toda que a gente viu acontecendo, entre quarta e quinta-feira, dólar comercial volta a recuar nesta sexta-feira. Há pouco vinha na casa dos 3,17, vamos dar uma olhadinha em como ele está neste momento. Cai ainda mais a moeda no Brasil, cai no momento 0,65%, uma queda expressiva, vindo para os R$ 3,16 mais 2. A janela de oportunidade, portanto, que a alta do dólar ao longo dessa semana criou para a valorização no preço da soja no país, agora começa a recuar. Parte dos sojicultores do Brasil está atenta com os trabalhos de campo. Com o fim do vazio sanitário da soja, na maioria dos principais estados produtores, os agricultores já podem dar início ao plantio da nova safra. O clima seco, no entanto, que predominou até esta última quinta-feira em boa parte do Centro-Sul, manteve os produtores cautelosos, longe das máquinas, à espera da chuva que agora, sexta-feira, começa a aparecer. No estado do Paraná, o segundo maior produtor de soja do Brasil, o plantio está bem atrasado na comparação com o ano passado. Mas quando se fala em comercialização antecipada dessa nova safra, os negócios estão sim aquecidos. Vem um pouquinho atrás do que se tinha nessa mesma época do ano passado, mas na comparação com a média dos anos anteriores, segue sim no mesmo ritmo. A gente acompanha agora o que mostra o DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado, trazendo um comparativo entre o ritmo de plantio e o ritmo de comercialização da nova safra. Em relação à temporada 2016-17, na data 26 de setembro do ano passado, o plantio estava em 14%. Safra passada teve um clima excepcional, o produtor pôde fazer a semeadura logo na abertura da janela ideal de plantio. Naquela época, 8% da safra já estava comercializada. Eu faço uma correção aqui, não são 8%, são 12% da safra 2016-17. Naquela época, portanto, comercialização estava um pouquinho mais aquecida do que se vê neste ano. Agora sim, o quadro à direita mostra a safra atual, 2017-18. O plantio está em 2% apenas, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado. Agora, com a chuva vindo, possivelmente o plantio por lá vai avançar com mais agilidade neste fim de semana. A comercialização, esta sim, está em cerca de 8%. Bom, vamos saber como estão os valores dessa soja, então, no Paraná, que estão sendo comercializadas. E a gente segue analisando o que acontece com os preços da soja no Brasil. Chegou a ver como estão os valores nos portos do Paraná e o Porto de Santos. Vamos ver na tela então. No Porto Paranaense, o Porto de Paranaguá, preço médio da saca da soja sobe 0,7% nesta semana. Na segunda-feira, Porto pagava R$ 71,00 por cada saca do grão. Manteve este valor na terça e subiu para R$ 71,50 na quarta-feira. Nesta sexta, o valor se mantém o mesmo, indicando, portanto, valorização de 50 centavos por cada saca no acumulado da semana. É a alta do dólar no Brasil, refletindo na comercialização nos portos também. O Porto de Santos também registrou alta no acumulado da semana. Vamos ver, ela foi de 1,5%,
O preço da saca subiu R$1 de segunda-feira até esta sexta. Sai de R$ 70,50 na segunda, opera neste valor até a quarta. Nesta última quinta, data em que houve a oscilação do dólar mais forte no Brasil, cotação fechou em R$ 71,50 a saca. Esta sexta-feira mantém este valor, portanto, registrando ganhos de 1,5% em 5 dias. E a gente fala agora sobre o FunRural, que teve a data final, prazo para adesão adiado. Ele seria nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, mas ao longo desta semana foi publicada uma portaria que adiou o prazo para adesão até a data 30 de novembro. Em Brasília, o repórter Odacil Canepa conversou com a deputada federal Tereza Cristina, do estado de Mato Grosso do Sul, sobre este assunto. A comissão especial tem previsto uma reunião para a semana que vem, onde vai definir o novo cronograma de trabalho. A relatora do projeto do FunRural, deputada Tereza Cristina, explicou os principais pontos da nova lei. Como existe toda essa discussão sobre PRS, sobre Supremo, acórdão do Supremo, então os produtores rurais estavam numa dúvida cruel quanto à adesão e à medida provisória. Bom, agora as coisas clarearam um pouco. A MP, o governo concordou de fazer essa postergação do prazo para mais 60 dias. Então eu estou esperando hoje a divulgação, a MP para postergação desse prazo, deve sair hoje. O governo fez esse compromisso. Ela sendo divulgada, sendo publicada, ela já começa a valer, então os produtores terão mais 60 dias para tomar a sua decisão, que é uma decisão muito pessoal, se quer aderir, né, ao PRR da Receita, da MP 793, ou se vai esperar, ou se vai... Enfim, cada um... Eu acho que essa decisão é muito pessoal, porque envolve patrimônio, envolve dívida, então essa decisão vai caber a cada um. O nosso trabalho é esse, é conseguir esse prazo maior, é trabalhar o relatório da medida provisória, que agora nós vamos trabalhar também, depois desse prazo estendido, nós vamos trabalhar com mais tranquilidade. Semana que vem a gente já deve ter uma reunião para discussão do relatório, que está praticamente pronto. Então nós vamos ter essas reuniões junto aos deputados para discutir os vários pontos que nós queremos modificar, o que veio da medida provisória, e caminhar rapidamente para a votação do relatório na comissão especial. E depois colocar a medida provisória em plenário na Câmara, depois no Senado, para votação e conclusão dessa medida provisória, para que ela não fique se arrastando como está o Refis, que está uma novela aí há quantos meses, né? Há quase, acho que mais de 6 meses, que não se chega a um consenso. A nossa ideia é chegar a um consenso para que os produtores tenham segurança de que vão fazer essa adesão, né, se for o interesse de cada um, e que possam ficar regulares perante a Receita Federal. Isso vai ser toda uma negociação dentro da comissão e depois junto à Casa Civil, porque nós precisamos estar afinados com o governo. Não adianta a gente também fazer uma modificação que depois venha a veto pelo governo. Então nós vamos continuar, nós temos aí esse prazo para fazer essa discussão, finalizar o relatório e aí colocar em votação. Acho que agora nós vamos ter aí no máximo 2 semanas e já votar o relatório. Ontem a gente falou com o ministro Marco Aurélio Mello, ele estava num evento na CNA, e ele, na opinião dele, acha que é possível perdoar o passivo do FunRural, que a gente falou que muito provavelmente as entidades aí envolvidas vão entrar com recurso, né, da questão do acórdão que foi publicado ontem. É uma boa sinalização o ministro do STF dizer isso, deputada? O voto dele foi favorável a isso, né? Ele foi um dos 5 votos pela não constitucionalidade do tributo, né? Agora, nós precisamos de 8 votos lá. Então, cabe agora a quem acha que a remissão pode vir pela modulação, trabalhar isso junto ao Supremo Federal. Então, nós temos aí, eu sei que a sociedade rural brasileira já entrou com embargos, né? Isso
Isso é uma coisa que com certeza é possível, não é fácil, mas é possível, né? Eu acho que nós temos que buscar todas as soluções, né, jurídicas e administrativas. O que nós não podemos fazer, a não ser que o setor produtivo ache que a medida provisória tem que ser rejeitada, tudo bem, a gente pode até fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre uma alternativa, que é a alternativa administrativa e que seria a alternativa da medida provisória. Agora, aqueles que querem continuar na jurídica, eles têm essa alternativa também. Por isso que esses 60 dias são importantes, vamos dizer assim, para que as pessoas reflitam e tomem a decisão de como elas querem, cada um no seu caso pessoal, como é que elas querem tomar essa decisão. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. Nós vamos seguir acompanhando a tramitação do assunto FunRural e todos os detalhes você acompanha por aqui. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. O próximo bloco traz o assunto milho. Você vai saber como está o início da safra nova na Argentina e também como estão os preços no sul do Brasil. Não saia daí, voltamos já. A comercialização do cereal no estado do Paraná está mais lenta nesta temporada. Essa diminuição de negócios é explicada pela queda no preço da saca do cereal. No ano passado, por exemplo, os valores estavam lá em cima, não só no estado paranaense, mas como no Brasil todo, em decorrência da quebra de safra temporada 15/16, que baixou muito a produção nacional por conta da seca. A comercialização do milho de primeira safra já da temporada 2017-2018 vem aquém, ou seja, abaixo do que se tinha nessa mesma época do ano passado em relação ao milho de primeira safra no ciclo 16-17. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, até o dia 26 de setembro, 4% da safra 16-17 havia sido comercializada. Até a data, neste ano de 2017, comercialização está em apenas 1%. Em relação ao milho de segunda safra, os negócios também vêm mais lentos e aí a distância é bem maior. Nessa mesma época do ano passado, o Brasil encontrava preços do milho lá em cima e agora os valores estão mais baixos, por isso os negócios vêm mais lentos por conta dessa safra 15/16, que aí, por sua vez, foi volumosa. Na data 26 de setembro de 2016, 72% da safra 15/16 do milho de segunda safra havia sido comercializada. Já em relação à temporada 2016-2017, 39% da safra foi negociada até o momento, de acordo com o DERAL, mostrando, portanto, o ritmo lento esse ano. E agora a gente mostra o porquê desse ritmo, né? Os valores vêm bem mais baixos em relação a setembro de 2016. O produtor sabe muito bem, aquele ano foi um ano bom para fazer lucro por conta desta quebra de safra. E esse ano, portanto, em reflexo da safra 15/16, mais volumosa no país, os valores vêm em patamares bem mais baixos. Na mesma data, dia 28 de setembro em 2016, preço médio da saca do milho no Paraná era de R$ 32,24 a saca. Na data em 2017, essa última quinta-feira, dia 28 de setembro, preço médio no estado ficou em R$ 20,48 a saca, queda em um ano de 36,5%. E a gente segue falando sobre o preço do milho no sul do país. A gente dá uma olhadinha em como estão os valores nos outros estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olha, apesar da desvalorização que a gente vê no milho hoje em dia na comparação com o ano passado, como acabamos de ver para o estado do Paraná, nos últimos dias o preço do cereal vem reagindo bem aqui no Brasil. A gente acompanha agora como estão os valores no Rio Grande do Sul, um grande estado produtor. Nos últimos 5 dias, total estabilidade para o estado gaúcho, com o valor da saca se mantendo no patamar de R$ 28. É um preço mais alto, o estado gaúcho tem um valor diferenciado para a saca de 60 quilos do milho.
Já no estado de Santa Catarina, onde a produção não é tão expressiva, mas há um consumo muito grande por conta da criação de aves e suínos, o valor da saca ganhou mais de 1% nessa semana. É o que a gente acompanha agora, alta de 1,7%. A semana começou com o valor da saca no estado a R$ 28. Na terça-feira, subiu para R$ 28,50 e assim se manteve até o decorrer desta sexta-feira. Preço, então, do milho no estado de Santa Catarina, registrando valorização. Vamos acompanhar na tela agora o que acontece com a Argentina. Olha, o preço do cereal na Argentina segue oscilando por conta das condições climáticas. A gente fala agora um pouquinho sobre o que vem acontecendo por lá nas últimas semanas em decorrência do clima. Já a gente traz os destaques então para a Argentina. Estou recebendo a informação aqui de que é hora de falar do milho na Bolsa do Brasil. Bolsa Paulista é o nosso destaque agora, o milho no mercado futuro. Vamos aos números então. Milho negociado em São Paulo vem operando em campo negativo nesta sexta-feira. Os contratos para novembro caem agora 0,84% e vêm negociados a R$ 30,55 pela saca. A posição de janeiro cai 0,61%, R$ 32,45 é o valor negociado para a saca do cereal. Milho para março vem a R$ 33,60, são apenas 10 contratos, e maio possui apenas 20 contratos, também volume pequeno, negociando a saca a R$ 32,60. E agora a gente volta para o mercado físico nacional, acompanha como estão as cotações da saca no estado de Mato Grosso do Sul. O plantio da safra 2017-18 de milho continua atrasado na Argentina. As últimas semanas foram chuvosas por lá e esse excesso de umidade no solo impede que os produtores avancem com as atividades no campo. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, por conta disso, é possível que haja uma redução na área que seria plantada com milho, na chamada área no cedo, e essas áreas migrem para serem plantadas no tarde, ou seja, no mês de dezembro. O ritmo de plantio está bem atrás do visto nessa mesma época do ciclo passado. Quer ver só? Veja só, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até o dia 28 de setembro, 9,5% da nova safra 17-18 havia sido plantada. A nova safra é estimada em 5.400.000 hectares. Nesta mesma época do ano passado, 21,5% da temporada 16-17 já estava nos campos, área que ficou em 4,5 milhões de hectares. Ritmo de plantio, portanto, segue atrasado por conta desse clima chuvoso dos últimos dias. Bom, e a Argentina é um player muito importante no mercado internacional de milho. Isso porque é um dos maiores exportadores do cereal. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. O que acontece no país, portanto, também mexe com o cenário global do grão. A gente acompanha na tela agora como que estão os negócios para o milho na Argentina, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você acompanha na tela comigo. Milho para a Argentina, exportações estimadas em 28,5 milhões de toneladas. O Brasil, de acordo com o órgão, deve exportar no ciclo 17-18 34 milhões e os Estados Unidos 46.990.000 toneladas. E a gente quer saber então agora com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia como ficam as condições de chuva para a Argentina nas próximas semanas. Será que os vizinhos vão ter melhores condições de avançar com o plantio do milho? Veja no quadro Agroclima.
Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Produtores de milho da Argentina seguem atrasados com o plantio. Apenas 10% das áreas já foram semeadas. E no decorrer dos próximos períodos, as instabilidades ainda devem seguir de forma bastante regular no país. Durante os próximos 5 dias, as chuvas ganham mais intensidade, principalmente na faixa leste e também ao norte. Isso vai garantir chuvas mais expressivas por conta da formação de uma área de baixa pressão que fica localizada entre o Paraguai e também o norte da Argentina. Por conta disso, os próximos 5 dias a chuva é mais forte nas áreas a leste do país, acumulados de até 30 milímetros em apenas 5 dias. Agora, na semana seguinte, as instabilidades já começam a perder um pouco mais de intensidade e as chuvas ficam mais restritas nas áreas a nordeste do país. Nas demais áreas, previsão ainda de chuva mais irregular e também onde chove o acumulado é menor. Já no decorrer da terceira semana, as instabilidades agora no país se espalham um pouco mais. A previsão de em torno de 15 milímetros acumulados para as áreas mais centrais, enquanto que a chuva mais forte ainda deve persistir nas áreas a nordeste. Então, no decorrer dos próximos períodos, essas instabilidades voltando a ganhar um pouco mais de intensidade, especialmente nas áreas mais ao norte e também nordeste do país, volta a favorecer esse início do desenvolvimento do milho, porque garante melhores condições hídricas do solo. Mas, por outro lado, onde chove de forma mais expressiva pode acabar atrapalhando o andamento das atividades de plantio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, o locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Ele é preventivo, daí não deixa a doença entrar, né? Já protege bem, né? Elatos eu assino embaixo. É um produto diferenciado. Eu usei, gostei e vou usar de novo. Elatos eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Para fechar o assunto milho, vamos dar uma olhadinha no milho em Chicago. Negócios nesta sexta-feira vinham em queda hoje mais cedo e seguem em campo negativo. Colheita do cereal vem andando bem nos Estados Unidos e até o momento indica uma safra bem positiva. Posição de dezembro, com isso, vai caindo de 0,42%. Negocia o bushel do cereal a $3,51. Março cai 0,41%, vindo a $3,63 mais 75 por bushel. Posição de maio, $3,72 mais 50, queda de 0,33%, e julho a $3,80 por bushel, oscilando ainda mais para baixo agora, queda próxima a 0,40%. Negócios para o milho em Chicago começam a ficar interessantes para o mercado quando atingem os $4 por bushel. A queda agora, portanto, tem a ver com a possibilidade dessa safra volumosa. E por aqui a gente vai agora para mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco tem os números do café no Brasil, tem também informações sobre a Lei Candir. Você vai saber um pouco mais sobre ela no próximo bloco e ainda o quadro Agricultura BR Responde. Não saia daí, nós voltamos já. A chamada Lei Candir, que elimina a cobrança de impostos nas exportações, principalmente de grãos, está em debate no Congresso Nacional. De acordo com informações, os estados acusam perdas bilionárias por falta de compensação na isenção dos impostos. Odacil Canepa tem mais informações. Estados produtores de grãos, principalmente soja e milho, reclamam que enfrentam muitos problemas para conseguir os repasses. Além disso, o valor é sempre abaixo do esperado. As perdas que nós temos desde a instalação da Lei 97 para Mato Grosso do Sul totalizam hoje mais de 8 bilhões de reais. Isso é recurso do povo sul-mato-grossense que poderia ser aplicado em saúde, educação, infraestrutura, melhorias, redução até de carga tributária. E é por isso que nós pedimos aqui à comissão especial, que foi delegada a ela, resolver isso até novembro, pelo Supremo Tribunal, que resolva definitivamente. Nós não aguentamos mais vir aqui com o pires na mão, pedir à União que cumpra com o seu dever de ressarcir aos estados. Então nós precisamos resolver isso definitivamente para poder ter recursos disponíveis para fazer os investimentos que a sociedade do nosso estado espera. Nesta audiência no Senado, o debate foi para aprimorar a proposta.
mas o que se viu foi falta de consenso. Agora, é claro, nós queremos que essa compensação seja mais justa, que seja maior. E para isso nós vamos discutir, inclusive, dado a condição hoje que passa o país. Aquilo que era 1 bilhão e 900 da Lei Candir e 1 bilhão e 900 do FEX, mas esse FEX sempre duvidoso, tanto é que, como relator da LDO, é o primeiro ano que conseguimos colocar no orçamento. Então, todo ano era aquela guerra. E tanto é que o ano passado acumulou 2 anos. Então, o FEX passou a ser cumprido pelo governo federal a partir de 4 anos atrás. E agora, dado esse entendimento e o governo ir aprovando esse relatório, pelo menos esse aspecto nós já vamos colocar como impositivo. O representante do governo federal na audiência disse que qualquer mudança na lei precisa respeitar a lei de responsabilidade fiscal. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. O preço do café Conilon operou novamente em queda nesta última quinta-feira no estado capixaba. A safra, que foi positiva nesse ano de 2017, que rendeu grãos maiores e mais pesados, fez pressionar as cotações. De acordo com a apuração do CPEA, o valor da saca de 60 quilos caiu para R$ 393,78 nesta última quinta, dia 28 de setembro. Veja no gráfico como o valor vem caindo dia a dia. Sai da marca de R$ 400 no fim da semana passada, perde ela no decorrer dessa semana e agora já se aproxima dos R$ 390. A queda no acumulado do mês passa de 3%. De acordo com especialistas de mercado, essa queda não tem tantos fundamentos para acontecer não, porque apesar da safra ter sido maior este ano, a demanda pelo café Conilon da indústria ainda é maior do que a produção nacional. Portanto, o mercado não vem operando de maneira condizente com a realidade. A gente acompanha agora o que acontece com o mercado internacional do café Conilon, lá fora chamado de Robusta. Veja, a Bolsa de Londres em destaque, hoje operando em campo positivo. Ainda assim, os negócios vêm abaixo dos $2.000 por tonelada, sendo que o 2.000 é um valor de referência considerado bom para este setor. Negócios para setembro não existem mais, todos os que tinham migraram para novembro. Negócios, portanto, vêm a $1.970 por tonelada para essa posição, que sobe agora mais de 1%. Café Robusta, negociado em Londres para entrega em janeiro, opera a $1.944 por tonelada, alta de 0,82%. Em março do ano que vem, sobe agora 0,62%, vindo a $1.931 por tonelada. A gente acompanha agora mais cotações do café Conilon aqui no Brasil. E a gente continua falando com o cafeicultor do Brasil, em especial o do Espírito Santo. No quadro agora, Agricultura BR Responde. O Espírito Santo vem por mais um ano passando por questões preocupantes em relação ao abastecimento de água. O nível dos reservatórios do estado está baixando e o governo já tomou providências como proibir a irrigação no período das 5 horas da manhã às 6 horas da tarde. Essa situação chama atenção e volta a preocupar os cafeicultores do Brasil. Tanto é que a gente recebeu uma pergunta de um deles, é o Edilson Santana Mariano, de Vinhático, Montana, no Espírito Santo. Ele diz o seguinte: moro no município de Montanha, distrito de Vinhático. Gostaria de saber a previsão do tempo para este mês, pois temos plantio de café, pimenta do reino e nossa represa está secando devido à falta de chuva. Edilson, quem responde essa pergunta para você e para todos da região é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia.
Respondendo à dúvida do telespectador Edilson, da região de Montanha, que é distrito do município de Vinhático, no norte do Espírito Santo, que quer saber quando é que as chuvas retornam para o estado, por conta das lavouras de café já estarem sendo prejudicadas com esse tempo mais seco. Só que essa falta de chuvas, que já vem ocorrendo no estado e grande parte do sudeste, diminuiu bastante a disponibilidade hídrica do solo, como a gente pode ver nas áreas em laranja. Isso, além de diminuir a disponibilidade hídrica do solo, também diminuiu foi o nível dos reservatórios. Só que nos próximos 5 dias até volta a chover na região sudeste. As instabilidades ganham bastante intensidade, só que ficam concentradas entre as áreas mais ao sul de Minas Gerais e também São Paulo. No Espírito Santo, as pancadas até podem ocorrer, mas de forma muito fraca. O acumulado é baixo e não passa de 5 milímetros na maior parte do estado. A partir da semana seguinte, ainda pouca coisa deve mudar na região, porque as instabilidades agora elas até perdem intensidade. Só que no estado do Espírito Santo, as chuvas ainda podem ocorrer, mas os acumulados ainda devem seguir baixos e não devem passar de 5 milímetros. Então, no decorrer dessa primeira quinzena do mês de outubro, a persistência ainda deve ser de pancadas fracas e isoladas no Espírito Santo, pelo menos até o dia 14. As instabilidades apenas devem voltar a se regularizar, ocorrer de forma mais frequente na região do telespectador Edilson, a partir somente da segunda quinzena do mês de outubro, mais precisamente, mais para o finzinho do mês. Então, no decorrer dessa primeira quinzena do mês de outubro, a persistência vai ser de tempo mais seco, pancadas fracas e isoladas. As chuvas só devem retornar de forma mais frequente e também regular a partir do final do mês de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana, pelas informações. Obrigada, Edilson, pela participação. Um abraço a você e a todos por aí. Se você também quer saber a previsão do tempo para a sua região específica ou tem alguma outra dúvida de mercado ou de produção, mande para a gente, participe do quadro. Este é o quadro Agricultura BR Responde. A comercialização da safra paranaense de café vem mais lenta este ano na comparação com o ano passado. Os números são da Secretaria de Agricultura do Estado, que mostra o ritmo, portanto, mais fraco. Isso tem a ver com o preço da saca do café, que apesar deste ano o Brasil estar passando por uma produção menor, os valores vêm mais baixos em relação ao ano passado. Vamos aos números então? A gente começa mostrando em primeiro lugar a comercialização. Veja que até a data 26 de setembro, em 2016, 67% da temporada 15-16 do grão já havia sido comercializada. Até agora, em relação à temporada 16-17, apenas 49% da safra foi negociada, mostrando o ritmo, portanto, mais lento em relação ao ano passado. Que eu comentava, o motivo é o preço, o valor vem 7,5% mais fraco esse ano na comparação com a mesma época do ano passado. De acordo com especialistas do setor, a queda que se vê hoje em dia no Brasil não mais reflete a safra atual de 2017, mas já a expectativa de uma safra maior em 2018. O mercado, portanto, se antecipa a essa futura situação do Brasil de ter mais disponibilidade do grão e já pressiona os valores hoje em dia. É isso que tem acontecido também no estado paranaense. Olha só, em 2016, no dia 28 de setembro, cotação média da saca de 60 quilos do café arábica beneficiado era de R$ 460,72. Na mesma data, neste ano de 2017, trouxe valor de R$ 426,01 a saca. Este foi o valor desta última quinta-feira, portanto, apurado pelo Departamento de Economia Rural do Estado. A queda que a gente vê acontecendo para o Paraná e também para os demais estados produtores de arábica do Brasil reflete, portanto, essa queda que acontece no mercado internacional, trazendo já a expectativa da safra maior no Brasil em 2018. Bolsa de Nova York tem operado com valores muito baixos para o café arábica e isso tudo reflete aqui no nosso país. Vamos aos valores desta sexta-feira, então. Café segue caindo na Bolsa de Nova York, agora já perde o suporte de $1,30 para a posição de dezembro. São valores bem baixos para o arábica. Mercado futuro, portanto, já encontra um valor mais baixo em decorrência da crença de uma safra melhor em 2018.
Mercado para dezembro vem a $1,27 mais 55 por libra-peso, queda de 0,73% no momento. Café para entrega em março cai 0,68%. Negocia a libra-peso do grão a $1,31 mais 20. Posição de maio, $1,33 mais 65 por libra-peso, queda agora de 0,59%. A gente fica agora com mais cotações do café arábica no Brasil, desta vez o estado do Paraná. A Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco o assunto é trigo. Você vai saber como está o desenvolvimento da safra na Argentina. Tem também o quadro Caminhos da Produção. Você que está ligado aqui no canal do Boi, aproveite esse minutinho de intervalo para entrar em contato com a gente. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp no número 67996562266. Voltamos já. Um encontro no interior de São Paulo reuniu produtores e autoridades do agronegócio para discutir os gargalos do setor e fortalecer a classe produtiva. O repórter Gustavo D'Angelo esteve presente no evento e conta agora para a gente como foi. O auditório do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRAM, ficou assim, lotado. Foi preciso até organizar uma sala extra com um telão para comportar os mais de 500 produtores e lideranças do agronegócio vindos de várias partes do país. Todas essas pessoas vieram aqui para participar do Encontro Nacional dos Produtores Rurais e do Agronegócio, organizado pela Rádio Voz do Campo do Rio Grande do Sul. O objetivo? Discutir os gargalos do setor e buscar o fortalecimento da classe produtora. Fortalecer a classe produtora, a união da classe produtora, do setor agropecuário, setor que precisa de um reconhecimento bem maior do que a gente tem visto aí. O produtor entendeu que tem que lutar também depois da porteira, dar um tempo para a sua lavoura, para a sua fazenda, para a pecuária e lutar fora da porteira, buscar o reconhecimento, a valorização fora da porteira. Esse movimento aqui reúne produtores do Brasil inteiro. Araçatuba, capital do boi gordo, reúne hoje produtores de diversas regiões agrícolas do Brasil para lutar pelo fortalecimento dessa classe importante que são os produtores rurais, produtores de alimento desse Brasil. A iniciativa tem o apoio de várias organizações ligadas ao agronegócio, como a União Democrática Ruralista. O presidente da UDR pediu respeito ao homem do campo. A motivação desse grande encontro aqui em Araçatuba, onde tem lideranças de todo o Brasil, para mostrarmos a nossa voz, a nossa aflição e cobrarmos de governo, instituições e autoridades que respeitem o produtor rural. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, também esteve presente e destacou a situação do FUNRURAL. Tanto a política como o próprio setor deixou isso sendo levado por decisões judiciais. Houve uma certa acomodação devido a várias liminares em vários tribunais regionais nos últimos 10 anos. E, obviamente, 10 anos se arrastando. Vira um uso, costume não pagar aquela contribuição que era criada, que foi criada. Quando o STF decide que ela é constitucional há pouco tempo atrás, aí cria um grande pavor no meio de todo mundo. Tem pequenos adquirentes frigoríficos, por exemplo, que têm dívida aí pequeno, de 100 milhões de reais. Produtores na área do algodão da soja com dívida de 500 milhões de reais. Então é algo que pegou de surpresa no momento de dificuldade, apesar de ser um ano que o Brasil mais produziu, mas que teve menos rentabilidade no bolso do produtor. Então por isso que tem esse desespero e precisa resolver esse problema. E a nossa luta em Brasília é essa, resolver de vez esse passado e ter um futuro aí que a gente possa discutir uma nova roupagem, um novo modelo, que a contribuição previdenciária seja benefício para o produtor, não apenas para o governo. Além do FUNRURAL, outros temas como imposto territorial rural, questões fundiárias, sobre o cartel da indústria frigorífica e agroindústria foram abordados durante o encontro. Araçatuba foi o único município do estado de São Paulo a receber o evento.
Araçatuba tem uma tradição, né, nesses eventos de grande porte, né? Então ela foi escolhida no estado de São Paulo para que se reunisse e para que se fizesse esse evento. Então nós estamos apoiando, né, juntamente com outras entidades do setor, para que fosse realizado o evento aqui. E nós estamos muito confiantes, porque nós estamos vendo aqui hoje produtores do Brasil inteiro, né? Então nós estamos muito contentes, muito satisfeitos e vamos levar avante esse evento. O evento agora segue percorrendo outras cidades do país, reunindo a classe produtora e promovendo o fortalecimento do setor rural. O setor da triticultura nacional segue passando por vários desafios. Alto custo na produção, intempéries climáticas que afetam demais a produção e a qualidade deste trigo nos campos e também preços muito baixos, pouco remuneradores. Este mês de setembro foi marcado por novas quedas para o valor do cereal na região sul do país. De acordo com o CPEA, a queda no acumulado do mês no estado do Paraná chega a quase 7%. Cotação que você vê é do trigo tipo pão ou melhorador, que apesar de registrar alguma oscilação positiva no fim desta semana, ainda assim acumula perdas significativas no mês de setembro. O valor da tonelada nesta última quinta-feira, dia 28, ficou em R$ 593,49, abaixo até da casa dos R$ 600 a tonelada. Só a título de comparação, há cerca de um ano, um pouco mais, cotação do trigo no Paraná chegava até a mais de R$ 900, portanto os valores estão muito mais baixos que o produtor gostaria. A gente fala agora do estado do Rio Grande do Sul, outro produtor de trigo nacional. Esta cotação do trigo brando também indica perdas no acumulado do mês. O acumulado chega a 8,72%, com o preço da tonelada nesta última quinta-feira, dia 28, negociada a R$ 582,01 no estado gaúcho. Na Argentina, a situação para o trigo é bem diferente. As chuvas que atingiram o país nesta última semana foram benéficas para a cultura, que precisavam melhorar a sua umidade do solo para se desenvolver bem. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, esse abastecimento hídrico no solo das lavouras de trigo do país fez melhorar a condição das lavouras. De acordo com o último relatório divulgado nesta quinta-feira, 54,3% da área com trigo no país está em boa ou excelente condição. 34,5% se encontra em condições normais e 11,2% em condições regulares ou ruins. Esse índice vem melhorando nas últimas semanas por conta da melhora dessa questão hídrica. Na Argentina, houve inclusive um reajuste na área estimada plantada nesta nova safra. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, foram implantados neste ciclo 5.450.000 hectares. Esse volume todo é o maior do país e fica bem acima do que a Argentina cultivou nos ciclos passados. Na média das últimas 5 temporadas, antes dessa, 4.100.000 hectares era o valor, a extensão da área plantada com trigo na Argentina. Neste ciclo, portanto, cresce bastante, alcançando recorde do país. Bom, a Argentina tem uma participação muito grande no mercado internacional do trigo. É um dos maiores países exportadores. E só para a gente ter uma comparação, a área de cultivo no país é quase 3 vezes maior do que a que nós cultivamos aqui no Brasil. Vamos acompanhar agora o mercado internacional do trigo. Cereal negociado na Bolsa de Chicago traz alguma referência para o setor, que hoje vem também em campo negativo. Soja, milho, trigo no cenário internacional caindo nesta sexta-feira. O trigo vem a R$ 4,49 mais 75 por bushel para os negócios de dezembro, que agora caem 1,15%. Março, R$ 4,69 por bushel, queda também superior a 1%.
E a posição de maio, 1,23% de desvalorização, com negócios para o cereal a $481,25 por bushel. E agora a gente acompanha mais cotações do trigo no Brasil. Veja como estão os valores em Mato Grosso do Sul. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem uma reportagem muito especial. Esta semana foi o Dia do Turismo e o Agricultura BR mostra um pouquinho sobre o turismo rural pelo Brasil. Você não pode perder. Voltamos já. Na última quarta-feira foi comemorado o Dia do Turismo. No meio rural, o segmento também tem espaço. Pode ser uma segunda fonte de renda para produtores rurais. No Rio Grande do Sul, a repórter Annelise Nicolodi foi conferir uma propriedade que fica pertinho da capital Porto Alegre, que mistura o meio urbano com o meio rural. Ela conferiu de perto Caminhos Rurais, o roteiro chamado Caminhos Rurais, e mostra pra gente agora. O Rio Grande do Sul costuma quase sempre surpreender os turistas, seja pelos sabores, sotaques, cenários ou pelos costumes regionais. Se você está precisando de um momento como esse, longe da civilização, perto dos bichos e da natureza, nós temos algumas opções para te oferecer. Lugares que ficam bem próximos da capital dos gaúchos. Mas o agito da cidade grande parece estar a milhas de distância. 30 minutos do centro de Porto Alegre e já é possível curtir a vida assim, em meio à natureza. A terra do churrasco, do chimarrão e do futebol é capaz de proporcionar uma experiência inesquecível para os turistas que procuram a calmaria do campo. Porto Alegre, como sendo a segunda capital com maior área verde, ela tem um potencial único no Brasil. Então a gente viu como uma possibilidade no turismo rural fazer uma integração de urbano e rural, porque as pessoas estão no meio urbano e existe o rural aqui, que hoje ele vem diminuindo gradativamente em função dos interesses mobiliários, enfim, né? Então na hora que o urbano começa a conhecer esses lugares, ele começa a se sentir como dele também. Porque isso é a mesma cidade, embora pareça outro mundo. E é qualidade. Quando a cidade é considerada alguns fatores de qualidade de vida, está a nossa produção rural. O roteiro Caminhos Rurais em Porto Alegre é uma experiência única de turismo sustentável. A região das estâncias no século XIX hoje é ocupada por pequenas propriedades de agricultura familiar e agroecológica, que preservam a paisagem natural, o modo de vida tipicamente rural e bem gaúcho. É bem legal, né? É uma coisa bem diferente, assim, que a gente não tem ideia como é feito, como é a maneira fora, assim, da pessoal, e é perto de Porto Alegre mesmo, né? Então a gente não tem essa ideia, né? Mas foi muito bom. A gente trouxe a família aí para ver, compramos aí algumas coisas para... Porque o dia a dia nosso é sempre feito assim, né? A gente gosta muito de coisas verdes e tal, né? Então até para o filho aí, para aprender um pouco também, né? A ideia nasceu em meados da década de 90, mas de forma isolada. Só em abril de 2005 o projeto ganhou corpo a partir do inventário turístico da região. A rota foi lançada oficialmente como produto turístico em novembro do mesmo ano, época em que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, começou a qualificar as propriedades. Aliás, hoje, esse é um requisito para os empreendedores interessados em integrar a rota. O sindicato é um dos percursores do turismo rural em Porto Alegre, não tem dúvida nenhuma. E todos os cursos de qualificação, eles vêm via Senar, via Sindicato Rural, que dispõe disto para os produtores, as pequenas famílias, para se habilitarem dentro do turismo rural, via sindicato, via Senar, com esse curso de qualificação. Isso tem sido feito, continua sendo feito, lá em parceria Sindicato Rural, Caminhos Rurais e Senar.
na zona rural de Porto Alegre, que tem uma zona turística muito bonita, né? Quem conhece sabe disso. As propriedades envolvidas na Rota Caminhos Rurais são dedicadas a diferentes atividades de lazer junto ao ambiente rural. Tem produção de frutas, pesca, trilhas, passeios a cavalo, produção de plantas ornamentais e alimentícias, comida caseira preparada em fogões a lenha e aquele café campeiro. É fantástico e a gente vê assim, a parte rural dentro de Porto Alegre, que é uma coisa que normalmente a gente não sabe que existe, né? A parte orgânica com hortaliças diferentes que a gente não conhece, muito diversificado, muito bom, achei excelente, nota 10, um passeio excelente, recomendado. Mais 110 quilômetros em direção à Serra Gaúcha e mais um roteiro à espera de turistas. Em Carlos Barbosa, o Recanto Bergamasco tem um pouquinho de tudo. O percurso possui 10 pontos de visitação que valorizam a arquitetura, a cultura, a gastronomia e a história dos primeiros imigrantes italianos que se instalaram no local. Todo o nosso pessoal, a nossa região, é apaixonado pelo lugar onde vive. E essa paixão é que faz nós a fazermos essa alteração, essa mudança que está levando hoje. Bastante religiosos, os imigrantes construíram assim que chegaram no local essa igreja, que hoje é referência para os visitantes que querem conhecer um pouco da história. As pedras carregadas pelos próprios moradores ergueram a Capela São João da Cruz em 1875. Em 2007, ela foi restaurada, preservando a sua originalidade. Essas pedras, elas foram trazidas, né, elas foram quebradas todas bem próximo daqui. Elas foram trazidas com um instrumento chamado de liça, né, que é um instrumento baixo, né, chamado em Bérgamo, né? E eles vinham trazendo com bois e mulas. As menores, as crianças e as mulheres, nos seus chapéus e aventais, elas iam trazendo e elas eram colocadas, encaixando, né, dentro das pedras maiores. Saímos da igreja e seguimos por uma trilha até a casa de chás da Dona Lourdes. Um recanto de paz em meio à natureza. Aqui, o relógio do corpo humano garante que você colhe o chá indicado para cada horário e órgão. O relógio do corpo humano ele age assim. Cada erva, cada chá é uma parte do corpo humano. Dependendo do horário que a gente recebe o turismo, é a função de um que a gente serve. Em seguida, pegamos outra trilha em meio à mata nativa. É preciso caminhar algumas horas, mas com toda certeza, o cansaço é recompensado quando os olhos alcançam a Cascata das Andorinhas. E nem preciso dizer por que ela leva esse nome. Bem, o Recanto Bergamasco, ele também dentro do recanto nós temos a Cascata das Andorinhas, onde tem as trilhas, a água potável, a natureza, uma andorinha diferenciada que ainda a gente está estudando da procedência. Elas vivem aqui há muito tempo, elas saem em bando às 10 da manhã, voltam às 4 horas da tarde, bem diferenciada. Depois de uma boa caminhada, nada melhor do que descansar. E a pousada da Fátima nos recepciona com água fresca, sucos naturais e muito verde. Pode sentar, pode descansar um pouco. Descanso merecido, mas o passeio continua. Seguindo o roteiro, chegamos até as ruínas dessa casa de pedras, construída há 100 anos. E aí é possível visualizar como os imigrantes que chegaram na Terra Nova foram fixando morada. Como bons italianos, não podia faltar mesa farta. Alimentos produzidos com muito carinho e cheios de história. A polenta é cortada com um fio de linha, como faziam os antepassados. Na sobremesa, o famoso cigulete, um doce típico da região de Bérgamo. Usavam o fio, né? Então a gente quer mostrar como a gente fazia antigamente. E que tal aprender a fazer o seu próprio capelete? A gente ensina como é que é feito o capelete. Eu ensino para ela como é que eu faço o capelete, como é que é o meu trabalho. Aí eles já botam a mão na massa e já saem fazendo. Nessa agroindústria famosa pelos queijos e salames, dá para levar para casa um pouquinho do que esse passeio representa.
Sabor diferente, eu digo assim que mais é a matéria-prima, é as qualidades da matéria-prima. Os embutidos, a gente trabalha com suíno próprio, se faz um tratamento especial no suíno, então dá uma qualidade um pouquinho melhor no produto final. Uma terra onde o empreendedorismo anda lado a lado com os antigos costumes de um povo que é perito na arte de bem servir. E atenção, sojicultores do Brasil! Este próximo final de semana será marcado por chuvas em boa parte do país. A Juliana Rezende mostra agora pra gente aonde vão chegar essas chuvas e também qual será a abrangência delas. O final de semana vai ser de mudança no tempo no centro-sul do Brasil. Isso porque quem vinha predominando era esse tempo mais seco, a falta de chuvas, principalmente no estado de Minas Gerais, mais precisamente em Belo Horizonte, já não chovia há mais de 100 dias. E durante o último dia agora já choveu, as pancadas já começaram a retornar para o interior do país. Quem acaba favorecendo essas chuvas é a passagem de uma frente fria de forma costeira pelo sudeste, ajuda a trazer essa umidade da Amazônia e também ajuda a organizar um canal de umidade no centro do país. Outra área de baixa pressão sobre o Paraguai ajuda a intensificar essas chuvas. Então, durante o próximo final de semana, as instabilidades ainda devem seguir ganhando mais intensidade entre a região centro-oeste e também sudeste. Inclusive, a previsão de chuva forte para a faixa leste do estado de São Paulo, onde os acumulados até o dia 4 do mês de outubro vão ser elevados, podendo alcançar até 100 milímetros de água. As chuvas também são fortes entre o interior de Minas Gerais, o estado de Goiás, também segue chovendo de forma bastante expressiva no Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná, onde os volumes variam de 30 até 50 milímetros. Então as chuvas vão ser abrangentes pelos próximos dias em grande parte do centro-sul. Segue chovendo também na região sul. No estado gaúcho pode chover até 30 milímetros nos próximos dias. Agora, na metade norte do país, as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade. A chuva até se torna um pouco mais abrangente, alcançando áreas mais ao sul do Pará, mas os acumulados dessa vez são baixos e não passam de 15 milímetros em Roraima. Já no Nordeste, as instabilidades perdem bastante intensidade, principalmente aquelas instabilidades que vinham ocorrendo de forma mais frequente na costa leste nordestina. Então, o final de semana vai ser marcado por chuvas expressivas e volumosas nas regiões do centro-sul do país, garantindo melhores condições hídricas para o solo, porque durante os últimos períodos a diminuição da umidade do solo acabou prejudicando o desenvolvimento das lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! É hora de indicadores da soja. A gente acompanha agora como vem sendo comercializada a saca do grão em alguns dos maiores estados produtores. No Paraná, houve valorização nos últimos dias, alta de 0,37% na semana. A segunda-feira começou com o valor médio da saca no estado, cotada a R$ 66,75. Este valor se manteve assim também na terça, quando na quarta subia para R$ 67,00 a saca. O dólar alto no Brasil fez subir o valor da soja por lá. O valor segue o mesmo nesta sexta-feira, R$ 67,00 para o estado do Paraná. No Mato Grosso, a semana também foi de alta no valor da saca da soja. Ela passou de 2%. A semana começou com o valor médio da saca do grão a R$ 56,25. Terça-feira manteve o patamar e na quarta subia para R$ 56,50. A quinta-feira adquiriu melhor essa alta do dólar aqui no Brasil, fechando na data R$ 57,50. Nesta sexta, o valor de comercialização da soja no Mato Grosso se mantém em R$ 57,50. Já em Mato Grosso do Sul, o que houve nessa semana foi alguma desvalorização, mas a cotação da soja no estado vem ganhando nos últimos períodos e já acumula valores mais altos nestes últimos dias. Cotação em setembro era de R$ 60,00, na segunda-feira de R$ 60,50 a saca. Faço uma correção aqui, o valor da saca da soja em Mato Grosso do Sul é de alta, agora sim os valores estão atualizados.
Preço da soja em Mato Grosso do Sul, portanto, também registrando ganhos no acumulado desta semana. Semana abre com valor a R$ 60,50 na segunda, se mantém assim na terça, na quarta vai para R$ 61 a saca e na quinta para R$ 61,25. Esta sexta mantém este valor por enquanto, indicando alta, portanto, para Mato Grosso do Sul de 1,2% na semana. Em entrevista concedida ao João Pedro Cuti Dias, a pesquisadora Cláudia Godoy conversou a respeito do uso de defensivos agrícolas e os seus altos custos na produção. Acompanhe no quadro Caminhos da Produção. Hoje pesa muito no orçamento do produtor brasileiro, seja de soja, de milho, os gastos com defensivo. Chega a representar 30%, 35%. Como é que você vê daqui para frente essa questão do controle de doenças e pragas nas culturas comerciais brasileiras? Isso vai se complicar cada vez mais, né? Esse fato da gente ter uma monocultura em 33 milhões de hectares acaba gerando um ambiente muito favorável para a doença, né? Então, enquanto tiver essa uniformidade, não tem o que fazer. São os defensivos. E o grande problema hoje é a questão de resistência, né? As pragas, os fungos, eles têm evoluído de uma forma muito mais rápida do que o lançamento de novos produtos. Então, vai chegar uma hora que vai ficar inviável, né? Em função de não se ter mais produto. Então, hoje o produtor tem esse problema de custo, mas o problema daqui para frente vai ser falta de opção também. Ele não vai ter produto para fazer controle. Quando você olha, eu vou dar um exemplo prático, quando você olha uma terra de mata, que foi mata, são terras com alto teor de matéria orgânica, um solo mais equilibrado biologicamente. Não seria uma meta que o produtor pensasse em usar alternativas que ele, ao invés de atrapalhar a vida no solo, ele ampliasse, como o seu colega mostrou, a consorciação com forrageiras tropicais, matéria orgânica, não seria um dos caminhos para minimizar esses problemas? Isso é bastante importante, principalmente para a questão de doenças radiculares na soja, né? Então, você ter um sistema radicular que se aprofunda, isso faz com que a soja seja mais resistente a doenças, né? Mas não no caso da ferrugem, que é um fungo que se dissemina com o vento. No caso da ferrugem, o grande problema é você ter uma uniformidade diária, né? Então, você ter diversificação ajudaria muito a controlar, porque a ferrugem se dissemina pelo vento, né? Então, à medida que você uniformiza a área, você complica o controle. Já para as doenças radiculares, essa questão de manejo do solo é uma das características essenciais, porque a gente não tem outra ferramenta de controle. Então, você favorecer um aprofundamento de raiz faz com que a soja naturalmente consiga se defender desses problemas. Chegamos aos minutos finais desta edição. A gente dá mais uma olhada na soja negociada em Chicago e no dólar aqui no Brasil, os dois fundamentos que compõem o preço da soja no país. Em primeiro lugar, cenário internacional. Veja a virada da soja nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago. Soja que abriu o dia em queda, agora vem com alta expressiva, chegando perto de 1%. Eu lembro a você que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou há pouco o novo relatório de estoques trimestrais de grãos do país, motivo pelo qual provavelmente a soja vem reagindo bem. Nas próximas edições do programa você acompanha todos os dados deste novo relatório que mexe com o mercado. Soja agora para novembro, portanto, vem a $9,69 por bushel.
Janeiro, 9 dólares 79 centes mais 25. Março, 9 dólares 88 centes mais 25 por bushel. E a posição de maio, a 9 dólares 96 centes por bushel. Esta posição, se você ver na coluna máxima, na coluna onde diz cotação máxima, vê que ela já alcançou hoje 9 dólares 99 centes por bushel. A mínima ficou em 9,84. Veja como oscilou, portanto, já o preço da soja em Chicago nesta sexta-feira. Motivo positivo, então, para o produtor do Brasil comemorar. Alta lá fora pode mexer com os valores no Brasil também de forma positiva. Já o dólar no país hoje vinha caindo depois da alta que a gente viu acontecendo na quarta-feira, quando fechava aos 3,19, no maior valor dos últimos 45 dias. Esta última quinta recuou um pouquinho e sexta vinha com pressão mais forte. Dólar comercial segue caindo, negócios com queda de 0,53% agora. A moeda norte-americana volta aos R$ 3,16 mais 6 e vai fechando a semana com valores um pouco inferiores em relação ao montante que ganhou ao longo desta semana. Ainda assim, mais alta do que a sexta-feira da semana passada, quando fechava aos R$ 3,12. Mais informações sobre o mercado da soja e os demais mercados agrícolas do Brasil e do mundo você acompanha nas próximas edições. Obrigada pela companhia e até a próxima. Nos vemos na terceira edição, às 5h20, pelo horário de Brasília.